Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo está agora na sua primeira viagem missionária. O evangelista João Marcos deixa-o e volta para Antioquia, mas ele, em companhia de Barnabé, chega até Antioquia da Pisídia e, em dia de sábado, comenta a Escritura, faz um sermão, uma catequese, onde, na sinagoga de Antioquia da Pisídia, os primeiros destinatários da salvação são judeus. Começa da história de Israel. O que foi que Deus fez com Israel? Deus escolheu os nossos antepassados, fez deles um grande povo, tirou-os do Egito, onde habitavam como estrangeiros, destruiu 7 nações que moravam na terra de Canaã, que havia sido prometida a Abraão. Depois governou-o por meio de juízes, até o profeta Samuel. Na época de Samuel, eles pediram um rei e ele ungiu Saul, que é homônimo de Saulo, 2 formas para o mesmo nome. Saulo está falando de alguém antepassado que tinha o mesmo nome que ele, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, que fará em tudo a sua vontade. Conforme ele prometeu, agora vem algo de novo. Da descendência de Davi, Deus fez surgir um Salvador em Israel. Isso os judeus não sabiam, mas Paulo sabe, que é Jesus. Antes que Jesus chegasse, João, o Batista, pregou um batismo de conversão. Estando para terminar sua missão, ele disse: "Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias." Esse discurso é uma narrativa de história, terminando com uma novidade. A Bíblia traz histórias, às vezes bem antigas, mas toda a história da Bíblia culmina para Cristo. Cristo é o centro e o alvo de toda a Escritura. Só ler a Bíblia não basta, é preciso a pregação da igreja, aqui representada por Paulo, porque a igreja tem o poder de interpretar fielmente e anunciar verdadeiramente a Escritura. Esta é a primeira vez em que Paulo faz uma catequese. Faz em Antioquia da Pisídia, que não deve ser confundida com a Antioquia da Síria, de onde ele partiu. Por enquanto, os ouvintes estão bem dispostos a ouvi-lo. Paulo e Barnabé serão chamados para falar mais uma vez no sábado seguinte, e aí é que haverá uma oposição e uma rebelião. O Salmo 88 canta a misericórdia de Deus para com a casa de Davi. "Escolhi a Davi, meu servo, o ungi para ser rei." E o Evangelho hoje traz uma palavra de Jesus dita após o lava-pés. "Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros." E Jesus prossegue: "Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. O mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Em outras palavras, vós não sois maiores do que eu, para vos dispensardes do serviço que eu estou prestando. Se souberdes isto e o puserdes em prática, sereis felizes." Então, para que Jesus nos manda lavar os pés uns dos outros? Para a nossa felicidade. O mandamento de Jesus não é amargo, ele é bom. Aquele que serve tem mais alegria do que aquele que é servido. Jesus dá o exemplo e faz uma promessa: sereis felizes. Em seguida, ele prevê a traição de Judas. "Digo-vos isto antes de acontecer, para que quando acontecer, creiais que eu sou." E, por fim, uma palavra sobre aqueles que recebem os enviados de Jesus. "Quem recebe aquele que eu enviar, que são os 12, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou." É um convite a nós superarmos a pessoa dos enviados para vermos nele a pessoa de Cristo e depois a pessoa do Pai.
Depois de Jesus, ninguém melhor que Maria Santíssima entendeu o mandamento do serviço. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela encerrou o diálogo com ele com estas palavras: aqui está a serva do Senhor. E como se não bastasse, imediatamente após, ela foi às pressas para servir Isabel. Vamos pedir a ela que nos faça entender e pôr em prática estas lições que o Senhor nos propõe nesta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.